E aí, Boa tarde! como é que você tá? Graças a Deus, estou aí na pega. Devagarzinho a gente vai levando, né? Esse período conturbado aí que todo mundo está passando, a gente está se readaptando. Dei um pulinho aqui no consultório para atender uma urgência. Falei, vou aproveitar, vou fazer daqui, que a internet eu acho que é melhor do que lá de casa. E nesse período agora a internet está ruim em vários lugares. Porque muitas pessoas estão em casa e está acessando, várias pessoas acessando, e aí está havendo uma dificuldade. Pelo menos aqui em São Gabriel tem dias que está muito complicado. Sim, aqui todas também. Independente, às vezes o 4G roda melhor do que a internet de bancada. Como é que você está aí? Tranquilo? Graças a Deus. Trabalhando devagarzinho? E a família? Tá ótimo, a nenenzinha tá filé, uma figuraça, né? Pelo menos tem ela dentro de casa para alegrar a gente, ocupar a gente o dia inteiro correndo para cima e para baixo. Vai passando o tempo. Vai. Legal. Mas bom, esse tempo que a gente tirou aí, vê que várias pessoas já, hein? Várias pessoas. Boa tarde, sejam bem-vindos, vai ser um prazer. Muita gente legal, Ju, Paulo Celso, Vinícius, muita gente legal nossa aí que vai nos ajudar a passar essa hora juntos aí, vai ser bem interessante. E algo legal, o Hércules, essa interação com CD e TPD, que a gente vai poder passar, né, as necessidades do consultório, bem como do laboratório, o dia a dia, modo geral. E apresentar um caso também, vai ser bem interessante. Eu estou muito empolgado, vai ser bem interessante. Sem dúvida. Em todas as minhas aulas, como de graduação, como de pós, eu sempre falo, quem opta por trabalhar com prótese é 50%, 50%. É 50% dentista, 50% protético. Se a gente não tiver entrosado, se a gente não tiver comunicação, se a gente não for amigos, né? Não usar o protético como desculpa quando o trabalho deu errado. Se a gente não caminhar junto, a gente não tem sucesso em prótese, gente. Não adianta, não. É verdade. Agora, eu gostaria, Hércules, que você, embora você é muito conhecido, é um profissional de alto nível, né, a aula em faculdade, tem uma bagagem muito grande, mas nós sabemos que nem todos que estão agora nos observando, estão junto conosco, não me conhece, também não me conhece. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né, da sua maneira de trabalhar, sua localidade. Você tem até um centro de treinamento. Eu tive o privilégio de ir lá. Para mim foi um lugar muito bem montado. Quero lhe parabenizar. Obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Beleza, vamos lá. Falar da gente é complicado, né? Primeiro, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, a gente não pode esquecer da parte humana que nós somos, né? A gente sempre vai direto na parte profissional. Mas além disso, eu sou cirurgião dentista, sou formado pela Federal de Diamantina, tenho 11 anos de formado. Sou especialista em acupuntura na medicina tradicional chinesa, sou especialista em implante dentário, sou mestre em prótese dentária. Eu sou coordenador do curso de graduação de odontologia do UNESC, eu sou de Colatina, do interior do Espírito Santo. A nossa faculdade é daqui, uma faculdade já de mais de 50 anos de existência. E há muitos anos a gente tinha a ideia de avançar um pouco mais e descentralizar o estudo das capitais e trazer para o interior. Então a gente montou um centro de treinamento dentro de nossa clínica. Então, dentro da nossa clínica, a gente tem uma sala de aula preparada para receber até 14 dentistas ou técnicos em prótese, com micromotor elétrico, com câmera 4K. Dentro dessa sala de aula, a gente tem um equipo montado, então a gente consegue fazer cursos, além de teóricos, laboratoriais, a gente consegue fazer demonstrativos. Então, a gente tem curso de laminado cerâmico com demonstração em paciente, curso de plástica periodontal com demonstrativo em paciente. Então, traz um plus para os cursos de imersão, né? E aí a gente tem ainda umas evoluções aí, vai vir novidades para esse ano aí, além de cursos de imersão. Mas deixa mais para frente, siga lá a Camata Odontologia que vocês vão ficar sabendo logo. Legal, parabéns, meu. Feliz. Obrigado. Você merece, né? Merece. Você, juntamente com a sua esposa, tem feito um trabalho excelente na localidade, né? Muito bom, parabéns.
Obrigado. Excelente. Mas aí, meu amigo, a gente já se conhece há um tempo, tivemos o privilégio de fazer uns trabalhos juntos, né? E conforme já citado, nós vamos mostrar algumas situações, né, relevantes para que todos nós possamos ter um trabalho de excelência, tanto do lado clínico como do lado laboratorial. E as pessoas estão aí na expectativa para poder observar e poder pegar alguma coisa com a gente. E também estamos dispostos, viu, a responder perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Talvez não vamos conseguir responder todas aqui, porque vai passando muito rápido, né? Mas quem quiser depois mandar algo, né, no privado para o Hércules, para o Dr. Hércules, também para mim, para a própria Labodental, fiquem bem à vontade. Estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? Vai ser bem interessante. Muito interessante. Antes de nós iniciarmos, eu queria passar para as pessoas, a Labodental, Hércules, está com uma coisa bem legal. Eles, nesse período, resolveram dar um desconto em alguns materiais, em se tratando hoje da PGA, o Shofu, 15%, hein? Oh, que beleza! 15% é um dinheirinho, hein? Nossa, é um dinheirinho. Você faz uma compra de R$1.000 ao desconto, né? Muito então bom. a porcelana vai estar com 15% de desconto para os primeiros 10 que entrarem em contato com a Labodental, tá bom? Então quem tiver interesse já... Ótima oportunidade de trabalhar com material de ponta, né? E hoje você não vê o caso, foi usado essa cerâmica nela, vocês vão ver que é coisa de alto nível mesmo. Legal. Agora nós tivemos aquele trabalho, Dr. Hércules, que eu acho interessante a gente explanar ele um pouquinho. Eu gostaria muito que você falasse um pouco da parte clínica e aí depois eu entrasse com a parte laboratorial para mostrar para eles o passo a passo como nós chegamos a esse resultado, não só como, por que chegamos a esse resultado. Por que eu estou frisando isso? Muitas das vezes a gente vê casos bonitos, mas esquecem de alguns detalhes. A parte biológica, a parte funcional, e alguns só pensam em estética. Mas tem muita coisa por trás da estética. Eu gostaria que você iniciasse, começasse a explanar esse caso aí, como foi a abordagem com o paciente, né? Se você puder iniciar, estamos aqui a todos ouvidos. Fique à vontade. Ótimo. Show de bola. Gente, eu sou um pouco acelerado, se por acaso eu pular etapa, alguma coisa, vocês vão falando aí, a gente vai parando, vai voltando, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Fiquei muito honrado quando a Labodental e o nosso amigo Clay Costa me convidou para a gente poder explanar um pouquinho o caso. E na hora que o Clay me ligou, já veio o caso na cabeça, com certeza. É um caso bem desafiador, que são duas facetas, né? O pessoal chama ele de lente de contato, eu gosto do nome faceta, que é o nome técnico correto. São duas facetas em dois centrais de um jovem, um rapaz recém-formado de 24 anos, 23, 24 anos, recém-formado em medicina, sofreu um acidente e fraturou esses 4 centrais. Saúde bucal excelente, boca linda, nada a desejar, só que aí criou duas classes 4 gigantes nos dois centrais dele. E aí ele chegou para mim, já tinha passado por um colega, já tinha feito um emergencial, ele já tinha feito umas restaurações diretas, na urgência, tá? Foi feito um recobrimento com hidróxido de cálcio, tentando aliviar uma possível pulpite. A gente preservou um pouquinho o caso antes de eu dar início aos laminados, para esperar se ia ter alguma lesão endodôntica devido ao trauma. Um desses elementos a gente precisou intervir e fazer um tratamento endodôntico nele, ele necrosou, o 11, o 21 não, tá? O 21 foi vital. E aí sim a gente começou a mexer no caso. Sim. Separei algumas fotinhas aqui pra gente poder dar uma olhada, ó. Legal, esse é o legal. caso inicial. Nesse Legal. caso, quando ele me procurou, ele já tinha as duas restaurações anteriores aí emergenciais feitas. Um sorriso do paciente tranquilo. Uma foto intrabucal. Então a gente tem os dois centrais com restauração posta direta, tá? Deixa eu tirar um plugzinho aqui que tá dando mau contato no meu celular. Eu acho que tá mudando a cor. Tá dando pra ver aí, gente?
E aí a gente começou o caso. Moldamos, fotografei, mandei o modelo de estudo para o Clay, mando as fotos para o Clay e a gente começa a discussão. Como tema para essa live, a gente colocou o limite dos sistemas cerâmicos, né? Eu particularmente gosto muito de silicato de lítio, tá? Boa parte dos meus trabalhos são feitos com silicato de lítio. Só que a gente sabe que a gente não tem um material restaurador que resolva todos os nossos problemas. E como que a gente vai descobrir qual material a gente vai usar? Eu brinco com os meus alunos o seguinte, falo com meus alunos, não adianta eu fazer um preparo, mandar para o meu laboratório e falar assim, escolhe aí o que você quer, o que você domina e faça em cima. Essa decisão tem que ser tomada em conjunto, dentista e protético. Tem que haver comunicação, né, Clay? Por foto, por telefone, quando está longe, se for perto, vão fazer um tete-a-tete, vão do lado tomar um café junto, discutir o caso junto. E aí nessa época eu liguei para Clay e falei, Clay, tô com lesão, classe 2, classe 4, nós vamos fazer uma faceta, que é isso, que aquilo, tô pensando em silicato por causa de resistência. Na hora eu mandei foto, mandei modelo, e aí a opinião dele, a gente foi conversando, ele falou, não, com os dentes muito caracterizados, se eu errar, você me corta aí. Não, tá ótimo. Muito caracterizado, nós vamos precisar opacificar muito aí onde foi a classe 4, essa transição no de silicato com uma pastilha que vai dar uma opacidade só, a gente não vai conseguir um caso legal, né? Então vamos para a feldspática. Hoje, infelizmente, muitos estão eliminando a feldspática do dia clínico achando que ela não tem resistência, meu. Mas a feldspática é feita há muitos anos, a gente sabe que ela é bem indicada, ela tem resistência quanto para anterior quanto para posterior. Se a gente pegar literatura aí, tem muita literatura em cima dela, dá para trabalhar tranquilo, dá para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Se a gente levar os princípios necessários. Bom preparo, boa adaptação, oclusão estável, guias anteriores, guias protrusivas, guias laterais. Se o paciente tiver bruxismo, não acha que é só bruxismo, vai quebrar um laminado desse, essas parafunções. Hoje a gente consegue driblar essas parafunções. Então, igual eu falei, eu gosto muito do silicato, mas não abro mão da feldspática. Tem casos, né, meu amigo, que só a feldspática resolve o que a gente precisa. E aí eu e o Clay conversamos, mandei o modelo de estudo, foi montado em articulador, não foi, Clay? Foi feito em ceramento? Semi-ajustável. Foi montado em asa, foi feito em ceramento, ele me mandou, fizemos a muralha, transferindo em boca, porque a gente aproveitou, esse paciente ele tinha as bordas incisais, ele me trouxe fotos, eu mandei para o Clay, fotos antigas dele, antes da fratura, ele tinha as bordas incisais todas bem retas, não por desgaste, por fisiologia dele. E aí, por ele ser jovem, a gente falou, vamos aumentar um pouquinho essas bordas incisais, vamos dar um sorriso mais jovem para ele. Então a gente aumentou mais do que já era o dente dele antes da fratura, tá? A gente fez esse mocap, ele gostou, ele aprovou. A gente falou, agora a gente vai colocar broca. A gente só encosta broca no dente do paciente, a gente só inicia um preparo depois que foi feito os testes, depois que eu tenho muralha para fazer biomias, para conduzir o meu preparo e depois que a gente determinou qual é o sistema cerâmico que a gente vai usar. Correto? Show! E aí sim a gente vai para preparo, ó. Deixa eu mostrar um preparozinho aqui dele. Eu ia até te solicitar isso aí, preparo, depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse procedimento da moldagem que você realizou. Tá aí, ó, gente, eu tirei aquela restauração que foi feita emergencial por cima, aí que deu para ver o tamanho da classe 4 que houve, né, da fratura, e aí a gente conduziu o nosso preparo, tá? Aí tá com fio afastador, né, pra gente poder melhorar o término. Quando o substrato é favorecido, eu sempre opto por supragengival, eu só levo supragengival quando a gente não tiver um substrato favorável, e aí a gente vai para moldagem. Macete de moldagem. Para começar, bom material de moldagem. Sim, claro. Segundo, se eu não tiver um término bem definido, um preparo bem polido, um preparo bem acabado, eu não consigo fazer moldagem. Então você tem que dar um polimento, você tem que entrar com as borrachinhas de acabamento e polimento, e aí depois você molda.
Independente se é coroa ou se é laminado, a minha técnica de moldagem eu uso um fio afastador só. Eu não costumo fazer 2 fios, eu prezo muito pelo ligamento periodontal, pelo periodonto do paciente. E uma moldagem de um trabalho, independente se é de laminado, o que for, se for para fazer modelo de trabalho, tem que ser feito com silicone de adição. Silicone de condensação é para a gente fazer uma moldagem para uma placa, é para a gente fazer uma moldagem para modelo de estudo, é para a gente fazer muralha, é para a gente fazer mockup. Para fazer modelo de trabalho, para o nosso protético trabalhar em cima, tem que ser silicone de adição, tá? E outra coisa que a gente tem que respeitar na silicone, independente se for de adição ou de condensação, a gente tem que respeitar as características dela. A gente tem que lembrar lá atrás, que existe uma característica de qualquer silicone que se chama uma característica viscoelástica dela. Ele é um sólido elástico e ele é um líquido viscoso, ele fica ali no meio tempo. Então a gente tem que fazer uma boa moldagem, a gente tem que esperar um tempo dessa característica viscoelástica. Quando a gente faz a moldagem, o nosso silicone engloba todo o nosso arco. Quando a gente vai fazer a remoção, sempre existem áreas retentivas. E nessas áreas retentivas, na hora que o silicone sai, faz isso daqui, ó. Ele estica e ele volta, que é o movimento viscoelástico que ele tem. Então existe um período para esse silicone acomodar novamente, para ele estar pronto para a gente verter o nosso gesso, a gente vazar o gesso. Então a gente faz a moldagem, a gente aguarda aí 30 minutos pelo menos. Cada material vai pedir um tempo diferente, aí dentro da bula do material que você vai ver, para depois a gente verter o gesso. Aí outra coisa que muita gente peca, eu sou chato pra caramba e eu sei que o Clay é também, por isso que a gente dá certo. Tem que ser assim, para ter um trabalho de excelência é assim, né? Não adianta eu investir num bom silicone, eu ter uma boa técnica de moldagem, eu ter um bom afastamento de tecido mole, se eu depois não transformar em um bom modelo. Então não adianta eu pagar um bom dinheiro no meu silicone e na hora do meu gesso investir num gesso de baixa qualidade e não acreditar que a proporção de pó e líquido dele muda. Então a gente tem que pesar o nosso gesso, a gente tem que medir a nossa água, a gente tem que ser criterioso em materiais dentários, tá? Senão vai haver erros. Vários pequenos errinhos que no final viram uma desadaptação grande da nossa peça e a gente vira e fala assim, pô, mas onde que errou? Não sei. Foi o laboratório? Fui eu? Não sei. Às vezes são várias coisas pequenininhas que geram um erro no final. Então a gente tem que pesar o pó, tem que pesar a água, tem que respeitar as medidas de pó e água do nosso gesso. O Clay, quando o laboratório dele não é aqui na minha cidade, é fora, então o que eu faço? Eu faço minha moldagem, vazo meu primeiro modelo, tiro ele, eu moldei com silicone de adição, então me permite mais confecções de mais modelos, coloco numa caixinha de isopor e despacho para ele para São Gabriel. Por que uma caixinha de isopor? Mesmo que eu estou trabalhando com silicone de adição, que ele me traz uma estabilidade tridimensional longa, a gente tem que saber que temperatura dilata e contrai as coisas, independente do que for. Pô, dilata até uma construção, um prédio, não vai dilatar um silicone, pô. Claro. E aí você coloca no correio, às vezes vai dentro do baú de uma moto, vai no porta-mala de um carro, vai no porta-mala de um ônibus, qual que é a temperatura que está ali dentro? Então a gente tem que dar uma isolada. Então coloco na caixinha e mando para Clay. Aí Clay lá consegue fazer a mágica dele acontecer. Eu fico até feliz de ouvir isso aí que você está falando, em relação aos cuidados, né? E você falou algo fundamental. Não adianta realmente se gastar um dinheiro bom no material de moldagem de alto nível, de excelente qualidade, para depois você coloca o gesso lá na cubeta e vai lá na torneira e aí perdeu o sentido. Textura de doce de leite. Textura de doce de leite tá certo. O povo é muito doido. Porque se isso aí funcionasse, lá na lata de gesso estaria transcrito: textura de doce de leite. Quando você virar, se não cair da espátula, tá isso certo. Não existe. Nos meus 20 e poucos anos de profissão, eu até hoje não li nada. Acredito que nem vou encontrar nada que vai apoiar tal justificativa de alguns, né?
Mas é bem interessante. Isso, essa moldagem que você manda, com todo o seu critério, você vaza o gesso. Aí chegando aqui, se houver alguma dúvida, a partir do momento que você sacou lá, eu ligo para você e aconselho os técnicos fazerem isso também. Ligam, mandam o zap e perguntam, né? Qual o procedimento, que material foi usado, para respeitar um tempo. Então, no mínimo 30 minutos, né? Isso. No mínimo isso, você concorda comigo? No mínimo. No mínimo. Deixa eu abrir um parênteses. O de condensação muda um pouco, gente. A gente está falando de adição, nós estamos falando de material correto para trabalhar no caso como esse, tá? O de condensação, vocês vão ver que com 30 minutos ele já tem uma distorção. Se você deixar 3, 4, 5 horas, aí que ele distorce mesmo. Já perdeu. Tá? Nós estamos falando de material de adição, silicone de adição. Isso. Então, no laboratório é a mesma coisa. Chega aqui, com todo o critério, pesar gesso, algo que parece bobeira, né? A pessoa coloca o gesso na cubeta e depois coloca a água. Não. Primeiro coloca a água para depois colocar o gesso. E principalmente isso aí no manipulador a vácuo. É outra história. Além de fazer isso, se tiver, coloca numa panelinha pneumática, né? Fica excelente. E na verdade existe um ditado muito certo. Tudo que começa certo, termina certo. Começou errado. Imagine só você fazer 1, 2 centrais. Um trabalho que nós tivemos, tanto aí no seu consultório como no laboratório, para no final faltar margem, não adaptar. Você já pensou? Devido a uma coisa lá atrás tão simples, que é pesar um gesso. Não tem sentido, né? Então, o conselho que nós damos para aqueles que estão, né, junto conosco nesse momento, para os outros que vão entrar, por favor, façam isso, sejam criteriosos, pesem o gesso, vai lá, olha direitinho o dosador de água, né? Água limpinha, que aí vai dar certo. Espera o tempo, porque o gesso, né, expande, contrai, ele tem o tempo dele. É muito importante as pessoas também lerem as orientações que vêm na lata de gesso. É tão simples, já vem na lata de gesso, né? Lá tem a sua resistência megapascal, tem o seu tempo de trabalho, tem o seu tempo de... tem tudo lá. É só ler que vai se ter menos problema. Agora, algo interessante também é a solicitação de fotografia que você me mandou. Antes de iniciar um instrumentamento diagnóstico, para ser feito um mock-up, é o que nós fizemos. Você me enviou as fotos, o sorriso que ele tinha, a expectativa, para que aí no decorrer do planejamento nós iríamos chegar à conclusão do que poderia ser usado e o que poderia ser feito, né? Você recorda disso? Sim, sim, sim. Como em todos os outros casos, né? Porque ajuda. Na verdade, a gente sabe que às vezes algumas literaturas apoiam e outras não. Mas para mim é uma questão pessoal, respeito à opinião das pessoas, mas pelo que eu estudo e pelo que a gente observa, a anatomia do dente tem muito a ver com a face da pessoa. Então, a partir do momento que você tem fotografias, poxa, já é uma placa a mais na sua viagem, na sua direção, para facilitar a sua vida. Foi o que nós fizemos. Sim. Nós fizemos o encerramento, você fez o mock-up, me mandou as fotos do mock-up, lembrando que para fazer esse encerramento é muito importante a montagem de um articulador semi-ajustável, né? E algo preciosismo também é o clínico usar o arco facial. Mas demora, não demora, a partir do momento que o clínico ele pega as manhas, isso se torna comum. Às vezes ele vai gastar lá 5, 10 minutos para fazer esse procedimento, mas o trabalho vai dar certo. Então vai lá, monta direitinho, e aí dá sequência no instrumento diagnóstico, e o mock-up não vai dar errado. Se fizer isso, não tem como dar errado. A arco facial é 2 minutos, agora com silicone de registro oclusal, que nos facilita muito, você vai lá no arco, com a pistolinha, coloca, prensou, tomou presa em 1, 2 minutos, ele toma presa. Se você colocar em posição arco, é a coisa mais rápida que tem, gente. Não tem dor de cabeça. E aí você faz também algo que eu gosto muito, é trabalhar com modelo rígido. Precisa-se de um modelo rígido.
Faz os modelos, faz uns troquéis. Eu gosto muito do troquel de Geller, mas precisa ter muita cautela, porque você tem, mais uma vez, a gente sabe disso, né? As matérias elas vão expandir, vão contrair, então o posicionamento do troquel de Geller e a anatomia dele vai ser muito útil para a gente trabalhar. Feito isso, mantenha-se ou tenha-se um modelo rígido para verificação depois. Isso aí não é só em faceta feldspática. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou ser muito criterioso, porque vai voltar para o forno, não dá e não sei o quê. Em todos os casos tem que ser assim. Porque no meu modo de ver, eu trabalho assim, eu já mando meus trabalhos, independe se é sobre metal, sobre zircônia, se é sobre de silicate de lítio, se é maquiado, eu já gosto de mandar com glaze. Né? Ou com sobre-glaze. Eu já mando, porque anteriormente nós já fizemos tudo que deveríamos fazer, né? Então é importante. Já tirou a chance de erro, né? Exatamente. E aí, fazendo todo esse protocolo laboratorial, nós vamos entrar num fator muito importante, que é o que eu tinha citado anteriormente. Infelizmente, assim, nós temos notado, a gente que tem um pouquinho mais de tempo na odontologia, as pessoas estão muito voltadas para a estética e estão esquecendo da parte biológica e funcional. Eu costumo falar isso nos cursos, porque as pessoas querem fazer anatomias lindas, tanto posterior como anterior, mas esquecem da parte funcional. Aí a gente brinca assim, né? Às vezes o técnico, nada contra, é lindo, é artesanal. Então um cidadão vai lá e faz aquele molar lindo, cheio de lóbulos, cheio de suco, para uma pessoa de 70 anos. E muitas das vezes não olha, não sabe onde é o ponto de contato correto, né? E o fácil de contato, manda para o dentista, para provar. Eu sei que eu já vivi isso há muitos anos atrás. Quando volta que ele olha, o dentista arrancou tudo. O dentista precisa tirar, ele precisa fazer os movimentos expulsivos em boca. E aí todo aquele trabalho desnecessário foi pro lixo, porque ele não teve um planejamento lá atrás, não parou para analisar, né? O que poderia ser feito naquele caso. Outra coisa que eu vejo o cirurgião dentista fazendo também, que acaba atrapalhando o nosso colega, o nosso técnico, e depois eles acabam culpando o técnico, né? Vou moldar uma coroa unitária, aí pega e faz uma moldagem parcial. Como que o processo consegue ocluir alguma coisa, fazer algum movimento com moldagem parcial? Moldagem é boca total. Independente se é uma, se é duas, se é três, se é 10, se é 15 coroas. Tem que ser boca total, senão você não consegue fazer isso. Senão você vai ter trabalho ainda depois de ter que ajustar. Aí você pega um de silicato de lítio, aí você vai ajustar em boca, vai perder glaze, vai deixar ele com ranhuras. Aí aquilo aumenta o índice de fratura depois dele em boca ou de desgaste por abrasão. Você não consegue um polimento dele novamente só aqui dentro de consultório. Tem que voltar para um glaze, tem que voltar para uma borracha sinterizada. Então é complicado. E aí o pessoal vai lá e me mete uma moldagem de M-arco porque vai economizar material de moldagem. Pode parecer até loucura o que eu vou falar, mas eu acho que essas modelinhas poderiam parar de vender isso, cara. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. A Rossana até colocou ali, interessante, viu, Rossana? A Rossana brigando, parabéns, você já apoiando a nossa maneira de pensar. A Rossana é uma profissional excelente, eu conheço, tivemos a oportunidade de fazer curso juntos. Tive o privilégio de ter ela como aluna, ela é do Rio de Janeiro, Campos. Show. Estuda muito, é muito caprichosa. Muito bom ter você aqui, Rossana. Obrigado pelo seu comentário. Mas algo também assim, de máxima importância que nós estamos falando, nesse planejamento todo, que não pode esquecer também, nesse caso, por exemplo, conforme nós falamos, nós temos feldspática. Então, vamos continuar falando das encrencas, né? Que é os procedimentos. Você quer ver outra coisa? Fez a moldagem, criterioso no gesso, e agora eu vou duplicar esse troquel. Vou duplicar. Então eu preciso de um material que realmente tenha precisão. Eu gosto muito de um material, não é puxando sardinha, mas acredito que todos que estão ouvindo conhecem há muitos anos. A Laborental vende o Elite Double, é excelente. Um silicone excelente para esse tipo de trabalho. Entendeu?
Então, isso facilita a vida da pessoa. Aí você precisa respeitar todas as orientações desse silicone. Sim. Não é o cara chegar lá, aperta o cidadão da pia, tá durinho já, tá durinho, eu vou tirar. Tá durinho. Aí vai lá uma pistola de ar, calma, espera. Né? E aí depois você vem com o seu revestimento. Eu gosto. Hoje nós temos revestimentos aí de altíssima qualidade, mas eu uso há muitos anos e me dou bem. É um revestimento da Polidental, Duravest. Eu gosto muito, me dou bem, então já usei outro, não consegui me dar bem, mas esse tem muitos anos já, e aí é o caso que nós fizemos. E aí respeitar o que? Também a maneira de lidar com esse revestimento. Porque senão não vai funcionar. Então espera, está lá na bula. Lá o próprio revestimento mostra. Pegue ele, coloque lá 550 graus, 650 graus lá no forno, deixe por 20 minutos. A liberação, facilitar a liberação de amônia. Depois vai para o forno de cerâmica, 1050 graus por 2 minutos sobre o vácuo, está tudo direitinho lá. Respeite, tira. Aí sim nós vamos começar o quê? Estratificar a nossa porcelana. Mas a gente teve várias etapas para chegar até essa situação. E nesse caso... Sim, respeitando os materiais. Bom material de moldagem desde o início. Silicone de adição, o Elite HD é ótimo. Gesso que eu uso, Elite Rock, que é filé, é fácil de trabalhar e ele tem umas cores bem legais. E tem que respeitar o passo a passo, é uma escadinha. Sim. Se você perdeu o primeiro degrau, você erra o segundo, você erra o terceiro, você erra o quarto. Aí perdeu todo o trabalho, não adianta, tem que ser criterioso. E na verdade, treinar as pessoas para fazer esses procedimentos. Né? Eu sou muito enjoadinho, então muitas das vezes eu prefiro eu mesmo fazer, porque, cara, eu olho se tem uma bolinha no oclusal, pega uma canjiquinha, o grãozinho menor numa sacola de canjiquinha, coloca na oclusal de um posterior para ver que festa que dá. Então, cara, errou uma coisinha lá na frente, traz problema. E a minha maneira de pensar em relação ao trabalho, talvez alguns técnicos que estão nos ouvindo, por favor, é a minha maneira de pensar, quem já fez curso comigo sabe. Eu acho que o técnico, ele tem essa responsabilidade. Ele é um prestador de serviço, o clínico está pagando. O paciente está pagando o clínico. Então, o mínimo que o técnico possa ou deva fazer é mandar para o clínico um trabalho que não vai dar dor de cabeça. Então, eu vou mandar para você algo que você vai ficar desgastando. É como se você comprasse uma geladeira e tivesse que pintar. Perdeu o sentido da coisa? Sim. Tem lógica. Você vai comprar a geladeira, vai lá, eu vou lá no seu consultório, faço uma propaganda, levo um mostruário lindo, aí você, cara, show, vou mandar, hein? Aí quando eu mando o trabalho para você, é outra história. Eu não trabalhei oclusão, não trabalhei morfologia, não trabalhei nada. E aí você vai ter que ficar desgastando, a cor aqui, não sei o quê. Poxa, eu tenho que te mandar algo e você vai chegar lá no paciente, claro que não tem como acertar todas as vezes, somos imperfeitos. Mas eu tenho essa responsabilidade, o técnico tem, de passar isso para o dentista, que ele tenha o trabalho simplesmente de cimentar. A minha maneira de pensar é assim, porque eu estou lhe vendendo, lhe passando isso. É assim que eu penso. Um ajuste fino a gente sabe que sempre vai haver por causa de tensão muscular que muda, né? O articulador nem consegue representar tudo. Só que você falou, tem que vir com os toques corretos, em posições corretas. Hoje, com o material de trabalho que a gente tem, que nos dá tanta previsibilidade, não tem muito porquê de ter erros, não. Se a gente acompanhar os materiais, se a gente respeitar eles, e se os dois trabalharem juntos e dentro da técnica correta, igual você está descrevendo. Muito boa colocação, meu amigo. Exatamente. Esse caso, por exemplo,
Eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de ter, estamos com uma parceria excelente com a Labor Dental, já faz algum tempo já, um bom tempo que estou atuando como consultor da Labor Dental, que é uma empresa que eu prezo muito, né? E todas as pessoas também têm um carinho muito grande, não só pela qualidade dos material, mas pela equipe em si. Você vai no congresso e te atendem muito bem, as pessoas são muito educadas, realmente seres humanos, então isso aí ajuda muito. E aí, se falando da Labo, além disso, eu usei um material que eles vendem aqui no Brasil, a Shofu. É uma cerâmica que eu faço propaganda e gosto demais. Eu gosto demais, facilita a minha vida. Nesse caso, por exemplo, por que eu optei? Devido à necessidade desse caso. No início você falou que gostaria de ter um silicate de lítio, mas olha a sua maneira de pensar, é uma maneira mente aberta, porque a decisão do material que vai ser usado é essa interação entre clínico e técnico para que possamos chegar ao denominador comum. Nós tínhamos, nesse caso, uma perda muito grande em sisal. Então, se colocássemos ali de silicate de lítio, que eu não vou ficar fazendo, não vou falar de nomes aqui, olha só, que situação. Você vai usar o que? HT, impossível. LT, MO, Então, aí talvez quem está vendo essa foto, mas qual a espessura que tem aí, ou que tinha, aliás? Eu não me recordo, acredito que você também não vai se recordar, que já tem um tempo que nós temos esse caso. Mas mediante a análise que nós tínhamos feito, não tinha como fazer. Então nós temos aí uma perda de dentina. O que foi preciso fazer? Então, a opinião que eu dou para os técnicos que estão junto conosco nesse momento, e clínicos, nós precisamos aceitar e entender que essa situação é uma situação que precisamos primeiro restaurar dentina, repor dentina, para depois nós começarmos a trabalhar massas de efeito, esmalte, pintura intrínseca, se precisar, e aí vai. Então, nesse caso, de silicate de lítio, de forma alguma não teve como usar. Não tinha como usar. Não tinha. E a gente vê casos, às vezes as pessoas estão usando muito, eu também uso, maquiado. Mas tem casos que você pode fazer maquiado. Tem casos que não pode. E esse não cidadão, existe uma técnica que vai fazer para tudo, né? Não. É como diz o antigo ditado, cada caso é um caso. Não existe uma resina composta que faz tudo, não existe uma cerâmica que faz tudo, não adianta. Tem gente que vai falar assim, qual resina composta eu uso? Fala, depende do que você quer. Você quer fazer uma faceta, você quer brilho, você quer resistência, você quer o quê? As partículas de carga dela mudam e traz características diferentes, né? É a mesma coisa da cerâmica. Nem sempre a gente vai ter um sistema que topa tudo. Exatamente. O Dr. Eiras Barreto, conheço um excelente profissional também, tem experiência aí de técnico, atuou como técnico anos e hoje está como clínico, é um excelente profissional. Show. Já tive o privilégio de fazer alguns trabalhos junto com ele. Inclusive nós temos até um caso de faceta aí, e provavelmente a gente vai estar aí numa live mais futuramente mostrando esse caso. É um caso que chegou de outro consultório, e aí, meu amigo, uma situação bem delicada, com dor da paciente, e aí deu tudo certo, ela ficou muito feliz e nós também. Mas ele fez uma colocação interessante aí, de algo que está um pouco fora da nossa situação, mas tem tudo a ver também. Ele tem recebido o caso, ele está dizendo, e aparecendo metal na margem. Sim. Aí a parte clínica não há critério, né, de uma moldagem, de um provisório, não há um critério de preparação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois a gente volta na faceta. Rapidinho, porque só falta 20 minutos, mas convenhamos. Eu tô vendo aqui. Não tem mais o porquê de usar metal. Metal só para prótese múltipla, aliás, se você não for para zircônia. Eu particularmente não curto muito a zircônia,
mas se não por uma prótese múltipla, uma ponte muito extensa, uma ponte fixa muito extensa sobre dente ou sobre implante. Clay trabalha com a gente há tempo, sabe que até sobre prótese, sobre implante, hoje eu faço metal free. Eu não uso metal mais nem na prótese sobre implante, gente. Não tem o porquê da gente cimentar mais metalocerâmicas. Você tem feito bastante caso aí, T-Base, né? Faz net-base, faz de silicato monolítico ou uma cutback ali, se você precisar de algo a mais, e mete bronca. Esquece metalocerâmica. É esse daí que é o erro, doutor. A gente, às vezes, você vai fazer a cimentação, você não consegue controlar a linha de cimentação, você não avalia periodonto, se é um periodonto fino, se é espesso, aí você causa uma retração gengival, aí vai expor metal. Às vezes, na moldagem, a gente tem aquilo na cabeça que tem que ser moldagem com duplo fio. Tem que ser duplo fio de qualquer jeito. Ali você agride periodonto. Depois da sua moldagem, vai ter, quando você chegar para cimentar, a gengiva já retraiu. E você fala, putz, o que aconteceu? Não vou moldar de novo para repreparar, moldar de novo. E você acaba cimentando e deixa o barco tocar achando que aquela gengiva vai voltar para a posição. A gente tem que evoluir, não adianta. Eu acho que a metalocerâmica teve a sua época de ouro, é um material consagrado, tem literatura pra caramba, a gente sabe que é ótimo. Tem gente que não abre mão, mas eu acho que a gente pode começar a pensar em pular fora dela, porque a tecnologia tá aí, gente. Não tem porquê, se a gente tem sistemas mais vantajosos, que nos facilita, que nos dá mais tranquilidade, previsibilidade e longevidade, né? Se a gente for pensar uma metalocerâmica, mesmo se ela não teve uma infiltração, se você teve uma retração nela expôs a cinta, você perdeu a longevidade dela, você perdeu a função estética dela, né? Você só tem função biológica, de mastigação, de manter espaço e tudo mais. Então, acho que isso daí a gente já pode pular fora da metalocerâmica. Pelo menos essa é uma ideia minha, tá, Clay? Não sei como tá a procura ainda de metalocerâmica, mas eu acredito que todo mundo hoje fala tanto de fluxo digital, né? Imagina metalocerâmica, então. O que eu tenho feito é assim, é interessante a sua colocação. O que acontece com a metalocerâmica, né? O problema da metalocerâmica, colocar duas situações. Realmente os materiais que estão chegando agora são maravilhosos, né? Mas eu tenho feito bastante ainda metalocerâmica. Mas como? Ombro cerâmico. Ombro cerâmico, nós temos dois desafios, né? Preparo, preparo, que é uma situação delicada, envolve uma série de coisas. E também, se não souber, se o dentista não tiver a experiência e o critério de um provisor adequado, vai haver retração. Isso aí você conhece 1000 vezes melhor do que eu. Então eu tenho feito bastante assim, mais ombro cerâmico, né? Que é o trabalho que se dá para você fazer uma vedação marginal correta e aí um revestimento cerâmico. A metalocerâmica é um material maravilhoso, desde que o técnico ele tenha realmente carinho para fazer. Porque você pega aí um metal free, você tem uma facilidade muito grande em translucidez, em cor, uma série de coisas. Então, para trabalhar a metalocerâmica, precisa de carinho. Nós temos, se fôssemos falar aqui, resumidamente, o que acontece? Conforme o material, vamos ficar de olho no relógio, ou de olho 15 minutinhos, tem bastante foto aqui ainda. Então, conforme o material, a marca da cerâmica, são técnicas diferentes. Porque você tem cerâmicas translúcidas, semi-translúcida, cerâmica mais opaca. Então isso aí precisa se entender para chegar a um resultado de excelência. Mas realmente, se não souber, torna a dizer, ele te manda um material opaco, aquelas margens serrilhadas, aí você bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, não dá. Não dá, é o que mais acontece. Nem sempre tem profundidade para você trabalhar metal, pacificador, massa de dentina, massa de esmalte. Tem. Essa cerâmica da Shofu, eu tenho conseguido resultados muito excelentes, excelentes resultados em cima de metal, mas é dessa maneira, bem criterioso, a pintura interna, externa, a necessidade, a importância de usar dentina opaca, ombro cerâmico. O tempo não vai permitir a gente falar agora, né? Mas quem tiver dúvida, estamos à disposição depois. Fiquem à vontade, tá? Passa para nós aí. Olha lá que coisa linda.
Não tem metal, aí é fácil, ó. Eu gosto dessa foto, ó. O troclauzinho, né? Olha que legal, você consegue ver a diferença das massas aplicadas, né, meu amigo? E olha, o Dr. Hércules, o interessante é que você bater no olho assim, se a pessoa não tiver um olho clínico, ela, meu Deus, isso vai dar uma faixa na boca. Porque a lâmina aí, nessa junção da linha do terço médio com incisal, nessa junção, para baixo, para cervical, é esmalte, cara. Tá super fino. Lembrando que o clínico precisa ter experiência, porque senão ele quebra isso aí, não tem jeito. Quebra mesmo. Depois eu gostaria que você falasse para nós aí o procedimento que você fez para cimentar essa chofô aí em boca, hein? Depois você mostrar essas fotos. Olha lá, que coisa linda. Ficou legal. Você vê a estrutura de dentina, mamelos. Houve uma necessidade de pintura interna. Eu gosto muito. O dente era muito caracterizado também, né? Sim. Gosto muito. Os Stenda Labo, então, eu gosto demais. E aí o resultado final. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre esse resultado final. Que eu gostei. Sabe o quê? Nós conseguimos integrar aí a anatomia. Anatomia com os laterais, uma face incisal um pouco mais plana, né? Às vezes você bate o olho assim, poxa, mas poderia ter feito isso e aquilo na incisal, mas aí não fica em harmonia com o conjunto. Não era o que ele tinha, nós precisamos devolver para o paciente aquilo que ele perdeu. E o detalhe também, parte funcional, toda a parte olha funcional. Isso, meu amigo. Licença, olha que coisa linda que você fez. Olha que coisa linda que você fez. Olha esse incisal, meu. Nós fizemos. Tem uma diferença aí para quem fica à vontade. Tá com um zoom gigante. A área de sombra aqui, uma transição, ó, a gente quase não nota a transição, ó. Sim. Tá com um zoom gigante, né? Isso aí. Mas aí entra o quê? O preparo. O clínico precisa fazer preparo de maneira correta, porque senão vai dar aquelas emendas. Se fizer em silicate de lítio, então muito pior. Não mimetiza. Sim. Agora, explica para nós aí. Aí, ó, que legal. Olha que legal. Olha a saturação das duas. Exatamente. Bate direitinho. Olha como que a gente consegue ver as pinturas que o senhor fez. Olha que coisa linda. Isso daqui em boca, gente, é muito mais bonito do que em foto, né? Se foto já é bonito, imagina em boca. Assim não é pra ver. A cimentação de um caso desse é bem tranquilo, para ser sincero, se você começou certo. O difícil de cimentar, de finalizar um caso, é quando a gente começa errado. Isso a gente sabe, né? Então, se a gente fizer todo passo a passo igual a gente conversou, se tiver essa interação laboratório e clínico, não tem muito porquê de dar erro. Ela vem bem adaptada, ela não nos traz muitos problemas. O que a gente precisa fazer aqui numa cimentação dessa? Passo a passo muito correto de cimentação, não sei se a gente tem tempo para entrar nisso. Nós temos 10 minutos, 9 minutos. Temos que usar, agora puxando para o dentista, a gente tem que usar pastas Train, tá? Cimento fotopolimerizado, cimento resinoso fotopolimerizado, tem que usar pastas Train, que são pastas de testes, tá? A gente viu que principalmente no terço cervical e médio, esse laminado está bem fininho, então às vezes a cor do seu cimento vai alterar a sua cimentação, então tem que ser feito o teste com Train, tem que deixar hidratar, tem que fotografar com Train para você ter certeza do seu cimento, tá? Não pode esquecer de deixar hidratar, coloca em boca, deixa ele fechadinho lá com Train quieto, para depois você conferir. E aí a cimentação, nós estamos falando de uma cerâmica feldspática, então a primeira coisa que eu faço quando chega aqui no consultório, eu tenho certeza absoluta que o Clay faz isso lá, que ele é muito cuidadoso. Ele vai para o microscópio e vai ver se ainda tem algum
vestígio de revestimento, de sujeira nela. Chega aqui, eu faço a mesma coisa, eu coloco minha lupa e vou dar uma olhada se ainda tem algum vestígio. Se precisar, dou uma limpadinha, uma broquinha bem fininha, uma rotaçãozinha mais baixa. E aí a gente tem que tratar a cerâmica. Provei, tá tudo ok. Quando é feldspática, eu não faço prova seca, eu só faço prova molhada com traim. Não tem muito porquê de fazer prova seca, até porque ela tem uma fragilidade, então na prova seca ainda é mais fácil ainda de você quebrar ela. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então eu só faço prova úmida, que a gente fala que é com traim. Olho se está bem adaptada, se está tudo legal, se a cor bateu, e a gente vai para a cimentação. A gente tem que tratar a cerâmica. Tratamento de feldspática é diferente de silicate lítica, é diferente de zircônia. Então, uma feldspática a gente tem que fazer a aplicação do ácido fluorídrico lá. Hoje a literatura mostra alguns com 5%, 10%, mas o objetivo final é o mesmo, que é você tirar um pouco daquela parte vítrea para você criar as micro-retenções, né? Então você vai fazer o ataque de ácido fluorídrico durante 1 minuto, protege ela. Eu não coloquei a foto aqui, mas o que eu faço? Eu pego um silicone pesado, e afundo ela no silicone pesado para proteger a face vestibular. Eu deixo só as bordas e a face lingual exposta, onde eu preciso aplicar minha cerâmica, onde eu preciso aplicar meu ácido, para o meu ácido não ter perigo de ir para cima dela e acabar tirando um pouquinho do glazer. Então aí eu faço, lava bem, e aí a gente tem que silanizar a peça. Hoje a literatura mostra que é optativo você colocar sistema adesivo na peça ou não. Hoje a literatura está mostrando que não precisa aplicar adesivo na peça. Eu aplico, tá? Eu aplico para quê? Para diminuir mais ainda a tensão de superfície e o meu cimento escoar melhor, tá? Mas teoricamente a gente não precisa. Faz essa na peça. Hércules, deixa eu te cortar. O que você acha da gente entrar novamente, para você explanar um pouquinho melhor, pelo menos mais uns 20 minutinhos? O que você acha? E se a turma topar... Então, nós temos agora, faltam 5 minutos e alguns segundos. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a cocção dessa cerâmica, mas bem rapidinho. Eu acho que a gente consegue em 20 minutos a mais aí. Eu gostaria que você explanasse bem essa parte sua, né? Nós temos alguns dentistas aí, muito obrigado por estar aí conosco. E aí você conseguir falar alguma coisa e eu falar também sobre essa cocção que foi feita, porque há uma diferença da cocção sobre refratário, nós sabemos, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho também. O que você acha? Mais uns 20 minutinhos? Pode ser. Encerra aí. Vai ser legal, não vai? Que a gente entra. Fechou. Então, vamos fazer isso aí uns 20 a 30 minutinhos no máximo. Pode ser? Beleza. Então, beleza. Vamos entrar novamente. Aguarda aí. Vai lá, explana, porque nós temos alguns, precisaram sair por algum momento, mas vão voltar e novos estão entrando. Gostaria muito que você continuasse nesse procedimento seu. Daniel Morita, gente boa, tá aí com a gente também, tem uma experiência muito grande. Não, show de bola. Pode entrar um pouquinho em cimentação, então, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Isso, vamos ver se a gente consegue aí mais uns 20 a 30 minutos no máximo, senão o pessoal cansa. Essa cara bonita nossa, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, gente. Aqui, não sei se vai ficar legal essas fotos. Acho que estão meio escuras, mas beleza. Dá pra ver, né? Mas o que eu faço? Ó, eu pego um silicone pesado e eu meio que afundo a minha peça nele para proteger a face vestibular, para eu poder fazer meu ataque meu ácido fluorídrico sem ter problemas de bordas ou de tirar glazer dela, tá? Então eu consigo proteger ela, faço a silanização e aí eu vou para a boca. Boca a gente protege o que precisa, que eu não gosto, na verdade não é que eu não gosto, eu não acho necessidade de um isolamento absoluto. Eu faço um bom relativo, aqui está com OptiGrade, está afastando o lábio, minha auxiliar é bem treinada, a gente faz a proteção dos vizinhos, e aí sistema adesivo convencional em cima do dente. Ácido fosfórico, lava bem, ó, aplicação de adesivo, depois que eu lavei, ó,
Nós estamos trabalhando em esmalte, o esmalte está bem opaco aqui, ó, dá para ver que a gente está trabalhando opaco de esmalte. Sim. Adesivo para laminado eu não aplico com microbrush, eu aplico com pincel, tá? Sim. Um pincelzinho para não ter problema, para a gente ter uma camada bem homogênea e não ter problema de às vezes soltar um fiapinho ou coisa assim, né? Uhum. Então a gente faz o sistema adesivo em cima do nosso preparo. Na peça a gente faz a aplicação de silano, aguarda 1 minuto. Silano a gente aplica só uma vez, tá? A gente não pode ficar reaplicando silano. A gente aplica só uma vez o silano, aguarda 1 minuto de relógio, seca bem, e aí a gente vem com cimento resinoso foto. Foto polimerizado. A gente faz a aplicação na cerâmica, e além da cerâmica a gente também aplica no dente, principalmente nas cervicais, nos términos. Então é bastante cimento, não pode ter muita dó de cimento aqui não, tá? Leva em boca, posiciona bem com o pincel, tirando excesso, limpa tudo. É um cimento fotopolimerizado, então a gente tem tempo de trabalho, tira a luz do equipo, tá? A gente tem que entender que hoje a gente não tem mais só a canfroquinona como fotoativador, nós temos outros fotoativadores, então não é só a luz azul que polimeriza as nossas resinas. Então eu tiro toda a luz, vou limpar tudo, vou limpar interproximal, para depois a gente fazer fotopolimerização, tá? Fotopolimerização, temos que respeitar, nosso foto tem que estar bem calibrado, tem que ser um foto de boa qualidade, a gente tem que entender que nós somos fotodependentes, a gente depende de uma boa fotopolimerização, então a gente precisa ter isso daí bem calibradinho. Sim, ótimo. Beleza. Perfeito. Agora um detalhe aí que eu queria, uma dúvida, que eu acho que também quem está nos acompanhando ficou na dúvida. Houve uma diferença, pelo tempo que você ficou fotografando, você poderia voltar aquela foto lá para nós? Sim, tem uma diferençazinha, né? Por quê? É bom a gente explicar para eles qual a diferença ali. Então, pelo período, me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo período que ficou ali, você foi fazendo uma série de fotos, sim, os dentes dele foi perdendo umidade. Então você vê uma diferençazinha, é isso? Uma diferençazinha da faceta. Fique à vontade, por favor. No clínico, no clínico, em boca, não tem diferença nenhuma, tá? De saturação, de nada. Tá tudo perfeito. O paciente está super satisfeito. Aqui a gente ficou um tempo fotografando, então os dentes provavelmente desidrataram um pouquinho. Então eles acabam ficando um pouco mais opacos, né? Então ele acaba transmitindo um pouco mais de luz aí, de luminosidade na nossa fotografia, tá? Mas clinicamente não existe essa pequena diferença não, tá batendo direitinho. Aqui na preto e branco, ó, a gente consegue ter certeza. Sim. No preto e branco a gente consegue avaliar a saturação correta, né? Então a gente consegue ver aí que tá bem igual aos laterais. É mágica mesmo, né? Você vê olhando aí a questão da incisal dos laterais com os incisivos nessa parte que está preta e branca, olha como é que integra. Então o problema foi esse, houve uma perca de umidade, então deu uma pequena diferença, né? Isso aí. Aí eu vou entrar num ponto interessante para os técnicos que estão nos ouvindo. É muito importante saber o polimento. Porque você imagine só se tivesse com excesso de sobreglaze. Isso aí estaria refletindo, estaria muito pior. É preciso também ter esse carinho com o brilho superficial, usar uma borrachinha após o sobreglaze direitinho, para não dar essa diferença tão gritante. Igual não deu aí, mas aí foi a questão da perda de umidade devido ao período que ficou, né? E quem tiver perguntas, fique à vontade, é o que eu falei no início, tá? O Dr. Hércules está à disposição, eu também estou à disposição no privado e também agora. Não conseguimos responder todas agora, com certeza depois, né?
Isso aí, vamos seguir a Labor Dental, que sempre traz inovações aí pra gente, está trazendo muita coisa. Segue a Camata Odontologia também, a gente tá com um projeto aí de jogar bastante informação na rede. A gente está aproveitando aí a rede para poder difundir um pouquinho de informação. A gente tem bastante vídeos lá instrutivos. Show, legal. Tem a página Labor Dental no Facebook, Instagram, no YouTube, tem muita coisa lá. Tem um canal deles bem interessante. E no site tem um setor de dicas da parte clínica e laboratorial, então é bom olhar lá, porque tem muita coisa legal, entendeu? Agora, a questão do processo do refratário, da cocção dessa cerâmica, é interessante, porque muitas das vezes alguns técnicos ficam com dúvida. Às vezes alguns falam, é a minha maneira de pensar naquilo que eu estudo, e respeito a opinião de todos, tá? Mas se você está usando ali um refratário, precisa-se aumentar um pouco a temperatura. 3 graus no máximo. E qual a influência? O que iria influenciar, melhor dizendo? Você vai ter esse refratário, então isso vai depender do tamanho do seu refratário. Às vezes você vai fazer uma facetinha para um lateral, o 12. Então você pode estar fazendo um olei de um molar, que o troquel é maior. Então o técnico ele precisa ter esse equilíbrio, esse bom senso, por assim dizer, para poder fazer isso. Legal. Não é uma regra. Essa eu nunca tinha escutado. Sim, não tem que ser 15 graus, tem que ser 20 graus. Não é assim. Tudo vai depender. Porque o que acontece? Você passa a cerâmica no forno, ela passa por algumas... Deixa eu molhar o bico. Ela passa por alguns processos no forno, que aí você tem... O que acontece? Você tem a estrutura, você tem a mufla, que vai te lançar ali uma radiação térmica, por assim dizer, incidido, e aí o seu substrato, a sua estrutura, que seja metal, seja zircônia, que também é metal, de silicate de lítio, refratário, vai transmitir esse calor para a porcelana. Quem é técnico observa bem isso. Vai transmitir essa temperatura dele para a porcelana. E o refratário, ele é um péssimo condutor de calor. E a cerâmica, podemos colocar a porcelana aí como um isolante térmico. Se você pegar lá, colocar porcelana em cima de estrutura de metal e lançar no forno, ele sobe lá e fica lá 800 graus, 700 graus. Fica lá 1 minuto na hora que desce. Se você colocar a mão no pó, não vai te queimar, mas coloca a mão no metal. A cerâmica é um isolante térmico. Então precisa ter esse equilíbrio todo para trabalhar com o refratário. Porque se não tiver, vai ter problema. Eu, por exemplo, no chofu eu gosto de deixar manutenção, eu deixo 30 segundos na primeira cocção, 30 segundos sem vácuo. É muito importante fazer isso. É muito importante. Porque senão dá diferença. Eu baixo a temperatura do chofu, porque o chofu ela orienta. Isso aí, por favor, outro detalhe. De forno para forno. Todo ceramista sabe disso. Então eu trabalho no meu dia a dia, tá? A 875, 870, e depois eu coloco a 885. Então chegou 870, 875, não tem vácuo, até chegar a 885, e vai ficar em 30 segundos de hold. E eu tenho um problema. E isso para quê? Sobre mêtalo. Vai fazer em refratário? Vai lá, coloca os seus 10 graus a mais e vai funcionar. Isso vai depender também de como ele está na mufla. Às vezes a mufla está aqui, o cidadão coloca o dentinho, a cerâmica aqui embaixo. Então você tem uma concentração de temperatura maior no centro térmico da mufla. Isso tudo dá uma influência muito grande. É algo que quem usa chofu, quem tiver interesse em usar chofu, por favor, nos procura no privado, entendeu? É importante fazer esse tipo de coisa, saber o metal que for usar, se não for fazer sobre refratário, para que você tenha um material de excelência. A chofu é um material excelente. Está no mercado há muitos anos,
Alguns têm dificuldade para poder usar, outros ficam meio receosos. E aí eu torno a dizer, estamos à disposição para esclarecer, tirar qualquer dúvida, tá? Para as pessoas aí. E tá chegando aí, tá chegando, já chegou, o silicate de lítio. Tá? De silicate de lítio. Então, correr para a Labodental que as informações estão lá para todos nós. Show de bola. E pelo caso dá para ver até onde a Shofu dá para ir, né? Dá. Caso extremamente lindo, muito estratificada, muito muito bem desenhada, né? Mimetiza muito bem o que a gente precisa. Gostei muito. Eu fico feliz. O importante é isso aí. Ambas as partes ficarem felizes. Dá trabalho, né? Vou parar para analisar. Sim. Dá trabalho. Sim. A gente, às vezes, é meio que masoquista. A gente gosta de sofrer. Você fica lá umas coisinhas e o cara, quem tá do seu lado, fala assim, mas ninguém vai ver. Chega. Não, pega mais um pouquinho. E você fica ali, rapaz, mas vale a pena. Vale a pena porque eu sempre falo assim, mexer com prótese, você precisa gostar. E aí você tá nesses período agora, tem tantas pessoas aí fazendo faceta, seja com silicate de lítio, feldispática, que é algo que eu defendo muito, admiro muito o silicate de lítio, né, mas eu defendo muito feldispática, porque sabendo que eu sou refratário, se você souber trabalhar parte laboratorial e clínica, é show, mimetiza muito fácil, né? Mas desde que... Não, e ela tem indicação quanto para anterior, quanto para posterior, você pode fazer coroa total com ela, você pode fazer um laser, você pode fazer inlay, você pode fazer de tudo, né? O clínico também sabendo avaliar, indicar, ajustar uma oclusão correta, a longevidade dela, sem dúvida, é muito boa e a gente tem aí evidência científica em cima disso, né? A facilidade também, porque você para analisar. Em se tratando de literatura, se nós pegarmos o livro do Oliver Briggs, que é um profissional de altíssimo nível, ele fala lá muito de Emex. Gosto, acho o material muito bonito também. Gosto de Infoclar, uma excelente empresa, né? Mas o que acontece? Você precisa de, no mínimo, 0,2. Né? Aí você já começa. Então, tudo vai depender do seu substrato. Essa situação nossa foi o que... Você tem o técnico, às vezes, eu preciso disso, mas o clínico, ele tem as limitações dele em boca. É muito fácil nós pegarmos um modelo e com bisturi, dando um exemplo ridículo, e raspar e tirar. Cara, tem que tirar, às vezes não dá, meu amigo. Às vezes não dá, então precisa-se de criar meios diante da situação que nós temos. E foi o que nós fizemos aí. Parabenizar pela cimentação. Parabéns, excelente. Obrigado. Parabéns. Resultado dos dois. É 50-50, né? É meio. Parabéns pela sua humildade também, sua simplicidade em relação para com os técnicos. Muito bom. Nós estamos no mesmo barco. Isso aí, sem sombra de dúvida. Show. Gente, mais alguma coisa a falar? Quero agradecer a oportunidade, foi ótimo. Eu defendo muito, eu acho que essa interação entre dentistas e técnicos. Eu acho que sem essa interação a gente não vai para frente. Todo mundo que vira para mim e fala assim, eu quero mexer com prótese, eu viro para ele e falo assim, faz o seguinte, tira uma semana de atendimento e vai para dentro do laboratório. Sim. Senta dentro do laboratório e vai aprender passo a passo de laboratório. Eles brincam igual, por exemplo, eu preciso aprender a faxinar uma casa para poder cobrar alguém que faxine. Eu preciso aprender a consertar um carro para cobrar alguém que conserte. Você tem que saber como são os procedimentos, não precisa dominar a técnica, mas saber como são os procedimentos para você saber onde está o erro, onde está o acerto. Então eu falo, todo dentista tem que ir para dentro de laboratório, tem que saber o que uma técnica de cutback, o que uma fundição, o que uma mufla, tem que entender o que é um revestimento, tem que entender disso tudo, tá? Até para poder ter conversa entre a gente, né? Porque senão cada um só conhece a sua área e não consegue interagir um com o outro. E sem vocês, quem mexe com prótese não vai para frente, gente. Fala assim, vou comprar um CAD/CAM e vou viver minha vida sozinho dentro de 4 paredes. Não é assim. Não vai. Não é assim. Não vai. Não tem como colocar o pó de um lado e sair o dente por do outro lado.
Isso aí. Labor Dental, muito obrigado, estou à disposição. Clay, foi um prazer. As nossas conversas são sempre de grande construção para minha pessoa, tá? Agradeço aí nossa parceria e o que precisar, estou à disposição. Gente, segue lá a Camata Odontologia, esse é meu perfil profissional. Eu tenho o meu perfil normal, né, que a gente fala, né, que não é profissional. Estou à disposição. Qualquer dúvida, quem precisar, me mande. O que eu puder agregar aí, vai ser um prazer. Sim. Eu tenho que te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, te elogiar mais uma vez pela sua simplicidade, pelas suas expressões para com o trabalho que nós fizemos, para com a Labo também, e elogiar muito e agradecer os que estiveram conosco, porque as coisas estão avançando muito, a tecnologia, muito, muito. Então nós precisamos estudar. Em momentos assim como esse, né, nós trocamos informações. As pessoas nos fazem perguntas, nos falam coisas. Igual quando eu ministro o curso, às vezes um aluno fala algo que eu não sabia. Às vezes o aluno fala algo que soluciona o meu problema. Então é uma troca de informações, não há ninguém maior do que ninguém. Há sempre alguém que sabe algo diferente, simplesmente assim. Então, momentos assim como esse, ainda mais nesse período que nós estamos em casa, tirar para estudar, tirar para trocar informações. Agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer a Labor Dental, muito obrigado pelo apoio, pela parceria, e mais uma vez a você, menino. Um abração. Faremos outras. Fique com Deus. Vamos sim. Um abraço, gente. Obrigado aí. Fiquem com Deus.